Eu queria começar falando aqui, vocês olharam o tema aqui, Jesus e o Uber, mas as pessoas muitas vezes pensam, mas tá errado, né? Porque Jesus é o motorista das nossas vidas. Sim, mas o que eu quero falar hoje é uma outra perspectiva. Hoje nós vamos abordar um pouquinho a questão de comunicação. Como a comunicação deveria ser fácil e como ela está difícil nos dias atuais. E a comunicação deveria ser uma coisa prática e fácil. Assim como o nosso relacionamento com Deus, assim como as nossas orações deveriam ser fáceis e práticas. Então, eu queria começar falando para vocês que a nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Você se relaciona com pessoas do seu trabalho, você se relaciona com pessoas da igreja, você se relaciona com a sua esposa, você se relaciona com seus filhos, você se relaciona com o seu colega, você se relaciona com os seus amigos. Relacionamento é o que faz parte da nossa vida. Quer você queira, quer não. Mas eu acredito também que o grande problema da humanidade como um todo é a falha na comunicação dentro dos relacionamentos. E é por isso que eu acredito que 50% dos casamentos acabam em divórcio, porque as pessoas não sabem se comunicar. As pessoas não conseguem expressar o que elas sentem, as pessoas não conseguem ser claras. Porque muitas vezes você passa uma ideia como transmissor de uma mensagem, você fala, achando que a pessoa que recebeu a mensagem entendeu, quando essa pessoa não entendeu nada. Muitas vezes eu tenho tentado melhorar a minha comunicação, porque às vezes eu estou num assunto com a Érica, e de repente a gente muda de assunto, e eu volto ao mesmo assunto, e ela nem percebeu que eu voltei ao mesmo assunto, e eu falo, você não acha? Ela fala, eu me perdi toda, não estou entendendo mais nada do que você está falando. E eu falo, se a gente for daqui até lá, e ela fala, daqui até onde? Daqui aonde até onde? Então assim, você percebe que a comunicação, ela precisa ser efetiva em qualquer ponto da nossa vida. E a humanidade vive uma crise nas comunicações, e é por isso que nações brigam, é por isso que hoje nós vivemos aqui um tempo onde as pessoas se odeiam, porque as pessoas não conseguem entender o que é comunicado, entendem do jeito que elas querem, né? Então o que eu quero falar para vocês hoje é que pensando numa organização, o pastor Rubem está aqui, mestre nisso, mas pensando numa comunicação dentro de uma empresa, dentro de uma organização, você consegue encontrar facilmente os problemas por uma falta de comunicação efetiva dentro do seu negócio. E esses problemas são desde ausência de feedback, perda de produtividade, diminuição do engajamento dos funcionários, ruídos na comunicação, perda da cultura da empresa, perda dos ganhos e gastos e desconhecimento do público. Esses são coisas horríveis que acontecem dentro de uma organização pela falta de comunicação. Já uma boa comunicação gera coisas e ganhos estupendos dentro de uma organização. E dentro desses ganhos está o engajamento, o aprimoramento que une os funcionários, está também você mostrar ao trabalhador o quanto ele é importante dentro de um processo da empresa, fortalece a cultura, melhora os ganhos, ou seja, uma boa comunicação, ela sempre é positiva para a vida como um todo, não é verdade? Agora eu quero falar para vocês, entrando nesse assunto aqui, Uber. Não estou ganhando absolutamente nada. Se alguém daqui trabalha lá e quiser me dar alguns cupons, estarei aceitando, né? Mas pensando nessa empresa, essa é uma empresa que nós precisamos, para usar esse aplicativo, para usar essa ferramenta, nós precisamos ter uma comunicação completamente assertiva. Não é verdade? A comunicação é fundamental dentro desse aplicativo. Então, por exemplo, se você não for preciso em comunicar para onde você está indo, por exemplo, você quer ir para a Rua Carlos Weber. Quem conhece a Rua Carlos Weber aqui? Rua Carlos Weber é uma rua próxima daqui, é uma rua conhecida. Se você colocar simplesmente Carlos Weber, Rua Carlos Weber, e não selecionar a cidade que você quer ir, você pode parar numa rua chamada Carlos Weber, no Rio Grande do Sul. É logicamente que isso não ia acontecer, mas o que eu quero te mostrar é como uma falta de comunicação pode te gerar transtornos. Não muito longe, se você colocar, por exemplo, Alameda, se você colocar somente o nome América, você pode parar na Rua América em Carapicuíba, sendo talvez que você desejaria ir para Alameda América em Santana de Parnaíba, num espaço de 11 quilômetros. A comunicação dentro dessa ferramenta, se não feita da forma certa,
pode te desviar do foco e do propósito para onde você quer ir. Esse é o ponto. Por isso que a comunicação ela é fundamental. Então, falando desse aplicativo, eu, Ramon, já usei muitas vezes e uso quando preciso. E o que eu percebo é que, na maioria das vezes, os motoristas são completamente carismáticos, não é verdade? Olha lá. Completamente carismáticos. Merece 5 estrelas, esse motoca aí é brabo. Mas são pessoas carismáticas, são pessoas que querem te servir o tempo inteiro. Você quer uma bala? Você quer água? A intensidade do ar-condicionado está boa para você? O volume está bom? Você percebe que existe uma cultura de uma pessoa ali que quer te servir. E não é engraçado que muitos desses motoristas querem puxar assunto, porque hoje na opção, quando você seleciona, você pode inclusive colocar que você não quer conversar com ele. Mas ele puxa assunto, ele te aconselha, ele troca ideia com você. E isso é incrível. Eu, por exemplo, eu não olho as estrelas, a pontuação do motorista, mas quando eu vou pedir para a Érica, eu olho lá. Quantas corridas o cara fez, quantas estrelas ele tem, enfim, eu dou uma olhada porque é importante. Agora deixa eu te contar uma coisa. Infelizmente, dentro de qualquer empresa, existem também aqueles trabalhadores que parecem que não querem estar ali. Quantos já pegaram um motorista como desse que eu estou falando? O cara vai, você percebe na cara do cara que ele não queria estar fazendo aquilo, talvez aquela é a única opção de renda dele, e está tudo bem, mas assim, é um cara que você entra, bom dia, ele só balança a cabeça. E agora que ainda tem aquele negócio de vidro de acrílico, cara, criou ainda uma margem, um espaço ainda maior entre o passageiro e o motorista. Quem perde nisso? Quem perde com o motorista irritado, raivoso? Torcendo para que o dia acabe, para que ele volte para sua casa. As duas pessoas perdem. Porque você, como passageiro, perde a oportunidade de conhecer a história de uma pessoa. E ele, como motorista, também perde a oportunidade de ouvir os conselhos de um passageiro. Se nós aplicássemos isso para o mundo espiritual, a forma como Deus se comunica conosco, com os seres humanos, é através de louvores, é através de danças, é através de desenhos, visões, sonhos. E a forma como nós nos comunicamos com Deus é sempre através de oração, através da música também, através da dança também, através das artes também. Mas pense uma coisa, a forma mais assertiva e rápida para você falar com Deus é através da oração. A oração não deveria ser algo tão difícil como é nos dias de hoje. A oração é um instrumento fácil e prático e efetivo para você falar com Deus. É mais fácil se você está bravo, você falar: Deus, eu estou muito chateado hoje, do que pegar um papel e começar a desenhar uma casa com X, falar, e sabe, é mais fácil você abrir aquilo que está no seu coração e falar. E tem uma musiquinha, eu não vou cantar porque há 2 semanas atrás eu fiz vocês cantarem a música do Pai Abraão e o Diego dançou. Eu não vou cantar, mas tinha uma musiquinha que dizia na minha escola bíblica dominical que a oração é o telefone para nós falarmos com Cristo. Quem aqui conhece essa música? São poucas pessoas que conhecem, o Diego conhece, mas não levantou a mão, porque ele sabe que eu ia pedir para ele cantar, brincadeira. Mas é basicamente isso, a oração é a sua forma de comunicação para falar com Deus. E eu sei, de verdade, que existe uma barreira nesse quesito, porque pessoas muitas vezes não gostam de orar, ou então acham que, cara, o que eu vou pedir para Deus é pequeno demais para Ele se importar. O que eu vou falar com Deus, os meus problemas é pequeno demais. E cara, existem pessoas que têm uma infinidade de problemas muito maiores do que os meus. E eu não quero encher o meu Deus com esse tipo de coisa. Eu quero desmistificar algo no dia de hoje. Que não existe um assunto que não interesse a Deus. Tudo o que rodeia a sua vida e está no seu coração, Deus gosta de saber. É óbvio que Ele sabe, mas é importante que você fale com Ele. Deixa eu te falar, não existe um assunto que o meu filho Enzo não venha conversar comigo que eu não tenha interesse de saber, mesmo que eu não entenda absolutamente nada. Ele está na fase do jogo, do Fortnite.
e eu não entendo nada. E ele fica falando: pai, olha a minha Scar. E eu olho para a cara dele e falo: aonde? Ele: não, na televisão lá. Aí eu: ah, tá. Pai, olha o meu loot. Pai, você é muito noob. Aí eu falei: tá bom, é isso aí. Mesmo que eu não entenda, eu tenho interesse, eu quero que ele me conte, porque eu quero ser um grande amigo dele. E eu quero que ele tenha confiança, quando ele está falando algo para mim, ele precisa ver que eu estou interessado. É assim que é. Agora imagina com Deus, que é infinitamente melhor do que eu, que tem domínio sobre todos os assuntos. Você acha que ele realmente não quer te ouvir? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que hoje você se imagine dentro de um Uber. Mas você motorista, você como motorista, e Jesus como seu passageiro. E você perguntando para Jesus ali: como eu faço para ter uma comunicação efetiva com Deus? Ele é o melhor conselheiro, ele é a pessoa mais incrível que existe, ele é a pessoa mais amorosa, e ele quer te mostrar no dia de hoje uma forma simples e fácil de oração. Sabe por quê? Eu não estou falando aqui contra o lugar secreto, tá? Que fique bem claro isso. Eu acho que o lugar secreto ele é importante. Nós precisamos ter esse lugar secreto para que a gente tenha tempo, para que a gente ouça a voz dele, para que a gente seja direcionado, para que a gente, se derrame. Mas Deus não se comunica somente no lugar secreto. Deus fala com você no seu carro, Deus fala com você na sua casa, Deus fala com você no seu banho, Deus fala com você no seu jiu-jitsu, Deus fala onde Ele quiser, desde que você se coloque à disposição para ter uma conversa com Ele. E hoje nós vamos desmistificar um pouco disso. Então você, nas melhores das intenções, sendo o motorista mais simpático de Uber, você está pronto? Você vai perguntar para o seu querido passageiro: como eu posso ter uma comunicação efetiva com o Senhor? Você está pronto para isso? Então o primeiro conselho que nós vamos perguntar ao nosso passageiro especial do dia é: Jesusão, olha para o lado aí. Você está lá no seu carro dirigindo o seu Uber, ele está do lado. Ele não vai atrás, querido, ele vai do lado mesmo. Onde orar? Onde orar? Pergunta para você mesmo: onde orar? Mais alto. É isso aí. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 2,8. Onde orar? Deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem é uma mensagem simples, bem simples, mas ela precisa ser colocada em prática. Não adianta você sair daqui com todo esse conhecimento aqui e não praticar, não colocar em prática. Então ela é prática, ela é objetiva. Simplesmente preste atenção para que isso gere alguma transformação dentro de você, amém? 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, portanto, que os varões e as varoas orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Em todo lugar, é em qualquer lugar que você estiver, meu amigo. No seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na sua padaria, onde você estiver, a oração tem que ser algo presente, parte da sua vida, parte do seu cotidiano. Nesse mesmo texto, no versículo 1, 1 Timóteo 2,1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça em favor de todos os homens. Isso aqui é Paulo falando. E alguns comentaristas bíblicos separam isso. Separam essa questão de súplica, de necessidade, de orações e de intercessões. Então, para eles, para alguns teólogos, súplica é a necessidade de aproximação de Deus. Oração já é uma aproximação real de Deus, enquanto intercessões é uma petição propriamente dita. Mas, porém, contudo, estou indo bem, né? Eu esqueci o resto, mas tem mais uns aí. Todavia, portanto, é isso aí, tá vendo? Graças a Deus que eu não estudo mais português, no caso. Mas, aí, me perdi, não devia ter feito essa piada. Deixa eu ver. Mas a maioria dos teólogos acreditam que Paulo usou desses sinônimos, de todos esses sinônimos, para trazer uma ênfase àquilo que ele queria falar. Existe um autor que chama Dirley, que ele diz que todas essas definições mostram que a oração ocupa uma posição central na adoração cristã. Ou seja, oração é parte da adoração. Você entende isso?
As pessoas acham que o fato delas virem para a igreja, levantarem as suas mãos e muitas vezes terem um tempo incrível de adoração, onde elas se debruçam na presença de Deus, é o suficiente. Eu fiz isso, é suficiente. Não, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter uma vida de adoração. E uma vida de adoração, você precisa ter também uma vida de oração. E a vida de oração é você orar em qualquer lugar que você estiver. Eu costumo, geralmente, falar com Deus em todos os lugares que eu estou. E eu tenho uma conversa muito franca com Ele. Nunca às vezes não é 15 minutos falando, às vezes é aqui, cara, 15 segundos. Pô, Deus, obrigado por esse dia está incrível. Pô, Deus, obrigado por isso. Sabe, cara, é o seu coração, é o que expressa, é a sua palavra sendo expressa através dos seus sentimentos e das suas emoções. Sabe, sem que você precise estabelecer uma distinção entre intercessão, oração e súplicas. Você entende isso? Quando você ora em qualquer lugar, você tem o hábito de abrir o seu coração para Deus e uma vida de comunhão com Ele. Isso faz com que naturalmente você receba inúmeros benefícios, porque a oração é um dos meios de transformação espiritual. E quando você é transformado espiritual, você tem uma nova vida e você é cheio da presença de Deus para impactar o mundo de uma forma diferente das demais pessoas. E aqui mais uma vez eu vou te falar, eu acredito sim no lugar secreto. Eu acredito porque isso é bíblico, está na Bíblia. Mas não queira falar com Deus somente no lugar secreto. Sabe por quê? Porque vai ter um dia talvez que você não consiga chegar na sua casa, você está muito cansado e você não vai conseguir ir para o seu lugar secreto. Deus quer se comunicar com você onde quer que você esteja. Talvez se você perguntar para mim, onde eu oro? Eu vou te falar, em qualquer lugar. O importante é você orar. Agora, uma coisa, você querer esconder os seus sentimentos de Deus é um ato completamente egoísta. É um ato egoísta. Deus quer te ajudar. Ele quer se comunicar com você. Então você perguntou agora para o seu passageiro. Passageiro querido, onde eu oro? E ele está te respondendo, ore em todo lugar. Ore no seu carro, ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore no avião, ore no banheiro, ore onde você estiver. Fale comigo, porque quando você me buscar de todo o seu coração, eu vou me revelar a você. Só que as pessoas param e desistem no meio do caminho. Não desista de falar com Deus. Crie o hábito de falar com Ele. Simples frases que expressem os seus sentimentos e as suas emoções. Amém? O segundo conselho que nós perguntaremos ao nosso querido passageiro tá bom, eu entendi onde orar, mas quando orar? Pergunta aí do seu lado, quando orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. E orar sem cessar é você orar constantemente, incessantemente, incansavelmente, orar o tempo inteiro. E a igreja primitiva, vocês lembram disso? Como elas tinham o hábito de uma vida de oração? Eles oravam o tempo inteiro. Se você ler o livro de Atos, toda hora eles estavam orando. Quando Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio, eles ficaram amedrontados, porque eles foram ameaçados. Aqueles líderes falaram para eles, olha só, vocês precisam parar de falar a respeito desse nome, senão vocês vão sofrer um castigo maior. Eles voltam para junto dos discípulos, e então eles oram. E quando eles oram, o lugar treme, e eles são cheios do Espírito Santo novamente, por causa de uma oração. Se a gente correr para Atos 12, no versículo 5, diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, Pedro estava preso, tá bom? Herodes tinha mandado prender Pedro, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então deixa eu te falar, Pedro tinha sido preso por Herodes, porque Herodes queria ali castigar algumas pessoas, já tinha matado Tiago, e ele estava ali com sangue nos olhos, então a igreja começa a orar. Sabe o que aconteceu? Pedro estava cercado de guardas, a Bíblia relata isso. No meio da noite veio uma luz muito forte, então o anjo falou para Pedro, Pedro, você precisa se levantar e sair. E as suas correntes simplesmente se soltaram. E ele saiu andando da prisão. Andando da prisão.
A oração faz muita diferença. Tiago 5,16 que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justo? Você é justificado? Então a sua oração tem poder. Mas a palavra de Deus também diz que nós não recebemos porque nós não pedimos ou pedimos errado. Eu acho que na maioria das vezes é porque nós não pedimos. Deus sabe os seus desejos, mas Ele quer uma comunicação efetiva entre você e Ele. Amém? Vamos continuar aqui. O que eu acho é que muitas pessoas, de verdade, essa é a minha opinião, só buscam a Deus quando passam por um momento de dificuldade. Então a busca pela oração, ela se torna uma barganha. Do tipo, eu vou orar para Deus me trazer essa prosperidade, e se eu fizer isso, Deus, aí eu vou para a igreja servir. As pessoas acham que ter acesso a Deus é como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, disposto a uma simples esfregadinha, ele sair e falar: tcharam, você tem 3 pedidos, amigo. Não se relacione com Deus assim. Sabe por quê? Porque o que Deus espera não é que você busque a Ele para que Ele te dê algo. Esse não é o tipo de relacionamento que Deus espera que você tenha com Ele. Sabe por quê? Porque esse é um amor interesseiro, e ninguém suporta um amor interesseiro. Eu sou casado. Se a minha esposa fosse interesseira, eu não conseguiria ter uma relação saudável com ela. Deus não quer que você busque a Ele por aquilo que Ele pode te dar. Ele quer que você busque a Ele por aquilo que Ele já fez por você. Porque quando você busca a Ele por aquilo que Ele já fez por você, você está reconhecendo o sacrifício que Ele fez naquela cruz, para que você pudesse um dia se comunicar com Ele de forma extraordinária. Busque a Deus de todo o seu coração, não para que você ganhe algo, mas para que você realmente conheça Ele, e para que você saiba quais são as vontades dEle. Busque a Deus porque Ele merece ser buscado. Busque a Deus porque Ele fez um sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa: quando orar? Quando você estiver passando por uma boa situação, ore. Quando você estiver passando por uma situação mais ou menos, ore. Quando você estiver passando por uma péssima situação, ore. Ore o tempo inteiro. Você já sabe que você pode orar em todo lugar, e você já sabe que você pode orar quando você quiser. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que para mim me marcou muito. Eu quero que você preste atenção nessa frase. Diz assim: rogue pela oração. Eu quero que você se atente a isso. Olha que forte e que poderoso. Rogue pela oração. Ore até que você consiga orar. Ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e sua oração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que isso? Porque quando você está tentando, você está lutando, você quer orar, você quer falar, e muitas vezes as palavras lhe faltam, é onde você tem que colocar o seu coração, e não mais a sua mente. Eu acho que esse é o grande ponto. Você não precisa orar com o seu intelecto, você precisa orar com o seu coração. Porque o seu coração vai demonstrar os seus sentimentos e como você está perante Ele. Onde orar? Em todo lugar. Quando orar? Quando você quiser orar. Melhor, ore o tempo inteiro. Por uma coisa simples ou por uma coisa grande. Para Deus não existe isso. Não existe pequeno, médio ou grande. Ele vai te ouvir. Simplesmente fale com Ele. O terceiro conselho que nós pediremos ao nosso passageiro é: tá bom, eu entendi onde orar, em qualquer lugar. Eu entendi quando orar, quando eu quiser. E eu entendi agora, eu preciso entender pelo que orar. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Você pode orar, meu querido, pelo que você quiser. Isso não é incrível? Cara, não, você não está entendendo. Você pode orar pelo que você quiser. Não existe um assunto que você não possa orar.
Você pode orar, cara, pelo seu emprego, você pode orar pelo seu relacionamento. O Enzo, toda noite, quando ele fazia oração, quando ele era criança, eu até mandei o vídeo pro Fé, a gente preferiu não colocar, mas ele todas as noites orava pelos brinquedos dele. Você acha que Deus não se agrada desse tipo de oração? Era o coração dele que ele estava colocando ali, era aquela forma que ele estava falando aquilo, porque ele confiava tanto em Deus, que ele queria contar para Deus absolutamente tudo. Então ele agradecia a Deus e pedia: Deus, abençoe os meus brinquedos. Antes que você pense, isso não é algo que ele tinha como, olha os meus bens materiais. Ele tinha 4 anos. Ele não tinha consciência, ele simplesmente entendia que ele precisava falar tudo o que estava no coração dele para Deus. E é dessa forma que você precisa se relacionar com Deus. Pelo que orar? Por tudo, meu querido. Por tudo. Você pode falar com Deus, sabe? Você pode falar: Deus, eu não estou me sentindo bem hoje. Eu estou cansado. A minha vida parece estar uma porcaria, nada dá certo. Seja sincero com Deus. Muitas vezes eu penso que as pessoas querem construir o véu de novo. O véu já foi rasgado, meu irmão. Já foi rasgado, você não precisa construir de novo não. O papo é reto com Ele. Conversa com Ele como você conversa com seu irmão, como você conversa com seu pai. É dessa forma que você precisa se relacionar com Ele. Simples assim, simples assim. Fale o que está no seu coração. Pelo que orar, pelo que você sentir de orar. Você pode orar pelo seu time de futebol. Se você é corintiano que nem eu, a gente precisa intensificar nossas orações. Porque a situação não está fácil, né? Não é não, Murilo? Está difícil. Você pode orar pelo que você quiser. E deixa eu te falar uma coisa. Não existe um assunto que Deus diga para você: olha, a respeito disso eu prefiro que você não me conte. Quem é que é pai e mãe? Pai e mãe. Você já falou alguma vez isso para o seu filho? Filha, seguinte, esse assunto aqui, eu não quero saber, obrigado. Vai falar com seus amigos lá. Alguém já fez isso aqui? Sabe por quê? Porque isso não é papel de pai. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele mesmo fala: cara, vocês que são maus, fazem de tudo pelos seus filhos, quanto mais eu, que alimento os passarinhos, eu não vou falar com vocês estão malucos. Só que Deus se comunica quando você o busca de verdade. Ele não é a lâmpada mágica, meu querido. Pare de querer tratar Deus como um Aladim. E pare de querer construir o véu de novo. Não precisa ser reconstruído. Ele já foi rasgado para que você tivesse livre acesso a Ele. Orar é um hábito saudável de demonstração da sua fé e a sua confiança em Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pelo que orar por qualquer coisa. Mas não é porque você ora por qualquer coisa que Ele vai te dar o que você pediu. Você entende isso? O meu filho Enzo pode chegar para mim e falar qualquer coisa. O que ele quiser, ele pode falar. Ele pode pedir um carro para mim. Só que ele tem 8 anos. Obviamente que eu não vou dar um carro para ele. Por quê? Porque eu sei o que é melhor para ele. Deus, Ele tem uma visão macro da parada toda, sabe? Então, se você orou e não aconteceu, é porque assim Ele quis, porque era para o seu bem. Simplesmente confie. Se você ouvir um não dele, não fica bicudão, sabe? Muitas vezes as pessoas são mimadas, né? Deus fala não, então tá bom, Deus. É não? Tem certeza? Você que sabe. Ó, 5 dias de gelo, Deus. As pessoas fazem isso, cara. Você pode orar pelo que você quiser. Não necessariamente o que você pedir para Ele, Ele vai fazer. Mas, confie que Ele tem o melhor para você. Porque quando você confia, você ora e você simplesmente entrega na mão dele. Você fala: Deus, o meu desejo é esse. Se vai acontecer ou não, está tranquilo, porque eu confio que o Senhor é poderoso, eu confio que o Senhor é soberano, eu confio que o Senhor tem ali, sabe, o mundo nas palmas das suas mãos, e o Senhor vai fazer o que é melhor para mim. Porque a tua palavra diz que as coisas cooperam para o meu bem, porque eu te amo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, onde orar, meu querido? Todo lugar.
Quando orar? Sempre orar, sem cessar. E pelo que orar? Pelo que você quiser. Eu só tenho um quarto conselho que nós vamos pedir para Ele aqui agora. Senhor Jesus, seu lindo, quais as condições para a nossa oração? E a única coisa que Ele diz, é o que está lá escrito em João 14,14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É nesse nome que é poderoso. Tenta pedir. Deus, cure essa pessoa em nome do pastor Rubem. Ou em nome do pastor Ramon. Não faça isso. Não gaste a sua saliva em vão. Existe um nome poderoso para fazer isso. Para obedecer, para ouvir, para fazer que tudo isso que nós estamos falando aqui faça sentido. É o nome de Jesus. Deixa eu te falar. A resposta de uma oração, ela depende exclusivamente do caráter do Deus Pai. Ele jamais vai negar a sua natureza, a sua santidade, a sua bondade de quem Ele é. E aí nesse versículo a gente consegue, dá para subentender que a resposta da nossa oração, ela serve sim de um agente que redunda a glória de Deus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Ou seja, de jeito nenhum Deus vai responder uma oração se essa oração for contrária à glória dele. Outro dia uma pessoa procurou um dos pastores da nossa igreja e disse: eu preciso fazer uma oração para que aquele homem largue a esposa dele para que fique comigo. É o tipo de oração que é contra a natureza dele, que é contra a glória dele. E nunca ele vai permitir, nunca ele vai atender uma oração como essa. Na verdade, se você deseja isso na sua mente, você precisa de um tratamento, uma libertação espiritual. Porque isso é demônio. De jeito nenhum Deus vai responder uma oração se for contrária dele. Porque qualquer coisa que é contrária à glória de Deus é defeituosa, é falha. Então não adianta, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você simplesmente acrescentar o nome de Jesus nas suas orações, achando que é a palavra abracadabra. Seja curado em nome de Jesus, piririm, pororó. Não, cara. Para você usar o nome de Jesus, você tem que ter vida. Você tem que viver e entender o que esse nome carrega e o que esse nome representa. O que esse nome foi capaz de fazer há mais de 2000 anos atrás, quando o cristianismo então nem existia. Se você está aqui hoje, se você conhece esse nome, é porque essa pessoa, Jesus Cristo, fez coisas incríveis, inimagináveis. Inclusive morrer por alguém tão sujo como eu, como você. É isso que ele fez. Orar em nome de Jesus, de modo geral, você precisa entender que você precisa se envolver espiritualmente com Ele, intimidade com Ele. E quando uma pessoa está interessada exclusivamente na glória de Deus, no seu propósito, nos seus planos, é porque naturalmente confia nele. É isso que Ele está te falando hoje. Se você me perguntar, pastor, uma oração egoísta Deus pode atender? Cara, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas eu não acredito que uma oração egoísta seja o caminho certo para você falar com Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos e Deus responde não. E você é insistente em fazer aquilo que você está no seu coração. E você desobedece a Deus e você quebra a cara. E você ainda, além de tudo, bota a culpa em Deus. O nome de Jesus é poderoso. Mas para você usar, você precisa ter intimidade. Não é abracadabra, meu. É vida, é relacionamento. É conhecer o que Ele é capaz de fazer. E você só consegue entender o que esse nome é capaz de te proporcionar se você tiver vida com Ele, intimidade com Ele. Amém? E por fim, se você perguntar para o seu passageiro, quais as respostas que você terá caso você se comunique com Ele, deixa eu te contar algumas coisas que aconteceram de pessoas na Bíblia que se comunicaram com Ele em momentos extremos das suas vidas e tiveram suas respostas de forma clara e expostas.
Se Ana não tivesse falado com Deus, orado, Samuel não teria nascido. Sabe quem foi Samuel? Aquele profeta que ungiu nada mais, nada menos que o rei Davi. Foi através da oração de Ana que Deus atendeu às suas súplicas. E então nasceu Samuel. Se Elias não tivesse orado, o fogo não teria descido naquele lugar e consumido aquele lugar, e as pessoas não teriam entendimento de quem realmente era o verdadeiro Deus. Se Josué não tivesse orado, o sol não teria parado e provavelmente eles teriam perdido aquela batalha. Se Josafá não tivesse orado, provavelmente eu acredito que ele teria sido aniquilado pelos filhos de Amon e de Moabe. O seu passageiro hoje, ele te deu inúmeras lições incríveis. Se você não entendeu isso e se você não praticar, você merece receber um 0 na sua avaliação. Mas eu quero falar para você que talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira vez. Hoje entrou aqui, mas nunca entregou o seu coração para Jesus. Sabe por que eu quero te falar isso? Porque você só pode usar esse nome se você for uma pessoa entregue a Ele. Para que você se relacione com Ele, para que isso haja intimidade na sua vida com Ele, você precisa entregar o seu coração para Ele. Para que você use esse nome. O nome de Jesus é tipo super trunfo, sabe? Vocês já jogaram super trunfo? Quando você está perdendo, aí vem aquela carta lá, super trunfo é a carta mais poderosa que existe. É esse nome, mas você só pode usar essa carta se você tiver ela. Se você não tiver esse super trunfo na sua mão, meu querido, você não consegue usar. Se você talvez entrou aqui hoje pela primeira vez e deseja entregar o seu coração para Jesus, para que você tenha acesso a esse nome, eu queria pedir que você levantasse sua mão. Eu queria pedir que a igreja fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você nunca tenha conseguido se relacionar de forma sincera com Deus, porque você talvez ache muito pesado orar. Cara, é estranho falar com alguém que eu nem conheço, é estranho falar e me dirigir a alguém que ele não está aqui presente. Esse é o maior erro, porque ele está presente sim. O objeto da sua fé, ele pode ser invisível, mas ele não é desconhecido. Ele está aqui. E Ele quer se relacionar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Para que você fale com Ele, para que Ele entenda e ouça as suas orações? Talvez você esteja pedindo e não esteja recebendo, porque você não tem esse acesso ainda. Mas hoje Ele está aqui para te dar essa oportunidade e falar: eu te aceito. Eu te aceito do jeito que você é. Eu simplesmente quero me comunicar e me relacionar com você. Existe alguém? A igreja está com os olhos fechados, então não se sinta envergonhado. Tome esse passo de fé agora, para que você saia da mesmice e para que você tenha acesso a esse nome, que é o nome mais poderoso que existe. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão bem alto para que nós possamos te ver. Existe alguém? Eu vou perguntar mais uma vez. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, agora é a hora. Não adianta você querer usar esse nome se você não tiver conhecimento do que Ele já fez por você. E o primeiro reconhecimento que você precisa ter é que Ele morreu na cruz por você, para que você pudesse viver uma vida abundante, uma vida incrível, e para que você fosse livre dos seus pecados. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? É a última vez que eu estou perguntando. Se sim, levanta sua mão bem alto para que nós possamos te enxergar agora e fazer uma oração com você onde você estiver. Você que está nos assistindo online, se você deseja fazer essa oração, coloca a mão no seu coração agora e repita comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida em tuas mãos. E eu peço, Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor fale comigo, que o Senhor se revele a mim. Eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e que eu tenha autoridade para orar nesse nome incrível e poderoso, em nome de Jesus. Se você fez essa oração online, eu quero pedir que você tenha o QR Code que está aparecendo na sua tela, que você escaneie esse QR Code e entre em contato. Nós queremos te conhecer, nós queremos conversar com você um pouquinho mais. Amém? Agora para você, igreja, e eu tenho certeza que isso aqui serve para muitos, então não se sinta envergonhado.
Talvez você seja um cristão de verdade, uma pessoa que já entregou o seu coração para Jesus, mas por tempos, e durante talvez meses, dias ou anos, não tem tido uma conversa sincera com Deus todos os dias. Talvez você está tão machucado por conta de questões que você não foi atendido, ou orações que talvez você fez e que talvez não surtiram efeito, e você falou, cara, eu simplesmente desisto de orar, não quero mais orar, essa parada não dá certo. E aí eu quero ler de novo para você a frase do Charles Spurgeon. Se puder colocar na tela mais uma vez para mim. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque você não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Se você deseja prevalecer em oração, eu queria pedir que você levante do seu lugar agora. E nós vamos orar, nós vamos ter um tempo onde você vai simplesmente abrir o seu coração para Ele. Como eu disse, essa palavra é uma palavra prática, mas que se você não aplicar, de nada vai servir. Onde orar? Em qualquer lugar. Quando orar? Sempre. Para quem orar? Para Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Se você deseja realmente ter uma vida de adoração, eu quero pedir que você feche seus olhos, que você fale com Ele, mas que você não fale simplesmente palavras prontas ou uma oração que você faz constantemente, mas que seja algo novo, que seja uma nova oração na sua boca. E se está aí, eu não estou falando aqui porque muitas vezes a gente quer falar, ó, excelentíssimo, soberano, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Está ok se você ora assim, mas talvez essa não seja o seu tipo de oração. Simplesmente expresse, como se você estivesse conversando com alguém. É assim que Ele se relaciona com você. Enquanto nós estivermos aqui adorando a Deus, fale com Ele. Vamos quebrar essa barreira. Vamos derrubar esse estigma de que oração é somente no lugar secreto. Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Amém? Vamos adorar o Senhor.